Oi, turma. Do livro Amanhecer de uma Nova Era, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 9, O Grande Desafio. Sem qualquer dúvida, a fim de que o mundo se transforme, é necessário que haja modificação do ser humano, para melhor, por ser a célula-mãe da sociedade. Enquanto mantiver a enfermidade espiritual resultante do atraso evolutivo, nenhuma força externa conseguirá alterar a marcha moral do planeta, desde que os seus habitantes recusem-se à transformação interior. Então é necessária uma reforma íntima para que o planeta também se desenvolva, né? A reforma íntima, ela é individual. Os momentos que vivemos são de esforço auto-iluminativo, graças às revelações que descem à Terra com maior frequência e às informações seguras em torno do processo de mudança, oferecendo a visão do futuro que a todos nos espera. As lições do Mestre de Nazaré, desde há 2000 anos, convocam-nos ao procedimento moral correto, à convivência pacífica e ao cumprimento dos deveres de solidariedade e de apoio aos que se encontram na retaguarda da ignorância ou sofrendo os necessários fenômenos de recuperação pela dor, mediante os testemunhos por meio das experiências aflitivas. Cada um deve preparar-se para acompanhar a marcha do progresso, integrando a legião dos construtores do novo período da humanidade. Esse trabalho eficiente vem sendo realizado em diversos segmentos da sociedade que desconhece a realidade espiritual, graças ao fenômeno da lei do desenvolvimento ético-moral. Entre os espiritistas, no entanto, deve ser maior a contribuição renovadora porque estão informados das ocorrências impostas pela lei, já que não podem ser postergadas. Anunciado por Jesus esse período de transição, tanto como referendado pelo Apocalipse narrado por João Evangelista e os profetas que se manifestaram a esse respeito ao longo da história, chega o momento de cumprir-se os divinos desígnios que reservam para a terra generosa o destino regenerador sem as marcas do sofrimento na sua feição fugitiva e desesperadora. As forças do mal, porém, teimam em manter o quadro atual de desolação, ao lado dos abusos de toda ordem, porque pretendem continuar explorando psiquicamente os incautos que se lhes vinculam por meio dos hábitos doentios em que se comprazem da ilusão material. A morte inevitável, porém, a todos arrebata, e quando despertam no além-túmulo, estorcegam na realidade, lamentando os equívocos e necessitando de oportunidade para reparação. Essa não mais se dará no planeta que deixará de ser de provas, mas em outro de natureza inferior, onde se deverá expurgir a maldade e a falência moral em situação muito aflitiva e mais amarga. A mediunidade, a serviço de Jesus, tem sido instrumento precioso para que as informações seguras em torno da vida e da imortalidade despertem os que dormem ou negam-se a entender o fenômeno da grande mudança, devendo ser arrastados pela força do exílio que os conduzirá a outra dimensão, inelutável para aprender a respeitar as leis soberanas. Meditamos sobre essa conjuntura durante os minutos que precederam a reunião pública dedicados ao estudo do Espiritismo, mediante programa de temas muito bem elaborado, objetivando o conhecimento da doutrina e assimilando os valiosos recursos libertadores. Encontrávamos todos na sala, acompanhando a abertura da aula-palestra, aos cuidados de devotado servidor do Evangelho, cuja vida era toda um rosário de feitos enobrecedores. Terminada a prece, e quando se preparava para a explicação, ouviu-se um som surdo, e percebemos que no auditório uma senhora atormentada tombara na cadeira,
e, numa verdadeira crise histérica, pôs-se a gritar. Entidade perversa que se lhe vinculava constrangia as glândulas do aparelho genital e golpeava-lhe no útero, produzindo-lhe inenarrável sensação de desespero, ao tempo que tomou num grosseiro fenômeno de incorporação mediúnica. O tombo imprevisto e a crise histérica inabituais naquele recinto dedicado à elevada espiritualização das criaturas causaram compreensível mal-estar na assistência. Pessoas gentis, mas precipitadas, levantaram-se com ruído, procurando erguer a senhora sem qualquer habilidade para cometimento de tal natureza. Houve, inevitavelmente, um pouco de pânico indispensável quando membros adestrados da entidade acercaram-se da paciente agitada e, em descontrole emocional, aplicando-lhe passes, falando suavemente ao seu perseguidor, que se encontrava sob o comando mental de um dos rabinos combatentes do lado de fora. Deseducada e neuropata, a enferma visitava por primeira vez a sociedade espírita e logo se permitiu a passividade do obsessor em simultâneo ao seu problema orgânico. De igual modo, Dr. Bezerra acercou-se-lhe e dialogou com austeridade com o causador do lamentável espetáculo, orientando-o convenientemente e afastando-o da instrumentalidade mediúnica conturbada. Os passes calmantes refrigeraram a visitante, que se asserenou e, recompondo-se, voltou a sentar-se amparada pelos auxiliares vigilantes, sentindo-se desconcertada. Nessa hora, a gritaria exterior evocada a selvageria dos seres primitivos enquanto as suas armas alcançavam as defesas da instituição sem causar-lhe qualquer dano. Repentinamente, ampliando o som estridente e perturbador das tubas, escutou-se estranho eco de instrumento para mim desconhecido, que produzia significativo mal-estar pela carga vibratória que exteriorizava. Escutei o dedicado irmão Petitinga dizer-me: é o som do chofar, um chifre de cordeiro, soprado com vigor utilizado pelos hebreus desde recuados períodos durante as batalhas, como também nas cerimônias religiosas. Nos cultos é tocado após a leitura da Torá e é considerado um dos mais antigos instrumentos de sopro que se conhece. Possui vários tipos de comando ou toques com significados especiais. Este que ouvimos simboliza ameaça, momento de combate do inimigo. Com aquele acontecimento esperavam os verdugos da paz conseguir gerar desarmonia e medo no ambiente, permitindo a entrada da malta que provocaria desordens de várias expressões. Embora os encarnados não ouvissem nem vissem o que tinha curso no mundo espiritual, experimentavam as sensações defluentes da agressividade dos inditosos perseguidores, ao mesmo tempo que podiam entrar em sintonia com as suas manobras perversas, empesteando a psicosfera e criando situações embaraçosas, como por inspiração malsã, induzir os enfermos mentais, familiares e pessoas desajustadas e empurrá-los para a agressividade ou desrespeito contra aqueles que se candidatam às experiências iluminativas. Felizmente, as providências imediatas restabeleceram o equilíbrio ambiental, anulando as possibilidades da invasão. Percebendo a preocupação do mentor, escutamo-lo anunciar ao caro hermano e à nossa equipe: necessitamos reforçar as defesas. Concentremo-nos em Jesus, pedindo-lhe que nos auxilie com a presença da falange dos construtores de nossa esfera. A aula prosseguia e o auditório encontrava-se atento. Nosso grupo de trabalho e o diretor espiritual da sociedade permanecemos concentrados, orando com verdadeira unção e absoluta confiança no Mestre incomparável. De um para outro momento vimos descer uma luz,
poderosa que tomou todo o ambiente dentro dela, apresentaram-se alguns espíritos que animaram o sexo masculino em trajes medievais de grande beleza, que se faziam acompanhar por outros menos formais, que foram apresentados ao benfeitor como especialistas em edificações e defesas. Trata-se de um grupo mentalizadores hábeis em edificações, informou o chefe do grupo. Alguns são servidores da antiga ordem dos Cavaleiros Templários, que ainda se dedicam ao auxílio dos que sofrem e são defensores de todos aqueles que se entregam a Jesus, assessorados por engenheiros modernos especializados em construções conforme as temos em nossas esferas espirituais. Após sorrirem, jovialmente deram início ao trabalho que realizava mediante concentração mental de uns, muito segura, que fazia surgir do fluido cósmico material que outros aplicavam na edificação, cuja base assentava-se na sala de conferências envolvendo um grande espaço em forma quadrangular. Simultaneamente, vozes siderais cantavam, comovente, melodia de exaltação ao Senhor da vida. A pouco e pouco foi-se levando a edificação que fazia recordar as antigas torres de vigia dos castelos medievais. Em menos de uma hora foi concluída a obra, que ultrapassava a altura do edifício material, na qual foram instalados instrumentos que fazia recordar canhões de reduzido calibre, capazes de emitir raios magnéticos que produziam choques desagradáveis naqueles que constituíam alvos. Trabalhando com eficiência e harmonia, quando o expositor encerrava a classe, preparando-se para a prece final, o comandante do grupo informou que estavam preparados para o enfrentamento. O público preparava-se para sair, irradiando grande júbilo, enquanto a enferma fora convidada a permanecer no recinto, a fim de receber a orientação especializada para o seu problema. Subimos à parte mais alta da edificação, de onde podíamos contemplar a imensa mole de desencarnados, aselvajados, e a um sinal do responsável pelas defesas foram disparados vários raios sobre a turba, que recuou em infernal comportamento, blasfemando, ameaçando e gritando. O encarregado da operação explicou-nos: para esse nível de companheiros espirituais, o recurso mais eficaz ainda é aquele que os assusta e intimida. Posteriormente, serão tomadas outras providências específicas para o atendimento grupal. Antes que formulássemos uma indagação a respeito de possíveis danos que aqueles disparos pudessem causar-lhes aos perispíritos, captando-nos o pensamento, respondeu-nos com um sorriso amigo: trata-se mais de um aparato de intimidação do que de um instrumento propiciador de prejuízos reais. Os raios emitidos, em alcançando-os, produzem desagradável sensação de choques elétricos superficiais. Nada obstante, quando se trata de problemas mais complexos da perversidade ameaçadora das trevas, é-nos justificado aumentar a potência dos mesmos, que produzirão sensações mais afligentes. O amor possui recursos de variada aplicação, sempre de acordo com a necessidade de quem se lhe candidata. Dispersos e à distância, os pretensos invasores, pensando mais em si mesmos, não se interessam pelo público da saída da sociedade. De quando em quando ocorriam novos disparos, mantendo-os distantes, podendo-se observar o círculo escuro e viscoso de suas esterilizações mentais envolvendo a área iluminada na qual permanecia o Santuário da Caridade. Agradecendo a cooperação, Dr. Bezerra, sensibilizado, indagou ao responsável pelo grupo diligente: alguma instrução a mais? Sim, respondeu solícito, temos que informar-lhe
a decisão do diretor de operações para que permaneçamos em auxílio aqui até a conclusão do programa de saneamento espiritual. Alegremente o benfeitor abraçou e regressamos ao salão, agora quase deserto, exceção feita à irmã enferma que recebia instruções de uma das médiuns da sociedade, fortemente inspirada pelo seu guia espiritual. A melodia angelical permanecia no ar, derramando harmonias espirituais. Se as forças do mal arquitetam planos e executam na sua perversidade insânia, o amor dispõe de antídotos poderosos que são capazes de anular-lhes os efeitos doentios, sempre constatando a sabedoria dos espíritos elevados e os métodos dignificantes que se utilizam, sempre agindo com misericórdia pelos agressores. Éramos todos tomados de emoção crescente, comprometendo-nos intimamente em dedicar todo o tempo possível ao serviço da caridade ao próximo, em último caso, caridade para conosco mesmos. Então, assim, nesse capítulo 9, ele inicia dizendo aqui a respeito dessa transição planetária, né? Como é necessário o planeta evoluir, antes de mais nada é necessário que cada espírito evolua também. Para que a gente, sendo melhor, o nosso planeta, consequentemente, se torne um planeta melhor. O planeta, aparentemente, aos nossos olhos físicos, parece que nós estamos de cabeça para baixo. Parece que tudo que ocorre é para o mal. E, na verdade, faz parte dessa transição. Ainda assim, ele mostra aqui o caso dessa senhora que chegou no centro para assistir uma palestra, foi tomada pelo inimigo, né, espiritual aí de baixo nível vibratório, aonde ela teve um ataque, caiu da cadeira, né, teve que ser socorrida. Aqueles que não entendem a ocorrência acabam, né, tirando a pessoa do chão de uma forma brusca, tal. Isso daí no momento de ataque, de um ataque espiritual, a gente não pode fazer de maneira nenhuma. A gente tem que orar, a gente tem que amenizar a situação através de vibrações positivas. Mas é claro, né, que enquanto ser humano, você está lá sentado assistindo uma palestra, de repente cai uma mulher do teu lado, um homem do teu lado e começa a passar mal, você quer socorrer. Nos nossos olhos é isso. Mas quando se trata do campo espiritual, não é ir lá chacoalhar a pessoa, levantar que vai resolver. O que vai resolver é oração, porque ela está tendo um ataque espiritual. Então, o espírito que está ali com ela, ele tem que se afastar, para que ela volte em si e possa ser tratada espiritualmente. E é o que aconteceu, né? O espírito foi tirado ali dela naquele momento, né? Através das orações, ela voltou a sentar, terminou de assistir a palestra. Enquanto ela estava assistindo a palestra, o campo espiritual positivo, né, superior, estava vendo os ataques que estava tendo em volta do centro, já chamou a equipe defensora, que até eu dei um sorriso aqui, porque eu sou muito fã, né, dos Cavaleiros Templários, que é lá da Idade Média e se mantém até hoje como Cavaleiros Templários. Não que espiritualmente não estejam evoluídos, mas eles apresentam-se como Cavaleiros Templários em grau maior espiritual, mas ainda com aquela missão da proteção, né? E eles vieram, construíram aquelas torres de imediato. Para a espiritualidade tudo é assim, gente, é rapidinho. Pensou, fez, entendeu? Não é que nem a gente que, eu penso um dia fazer uma viagem, a gente fica planejando, fica ali, né, tentando construir aquilo na mente, no papel, até se realizar. Não, a espiritualidade não é assim, é pá em bola. Então, à medida que era necessária uma intervenção de proteção, já foram chamados esses espíritos superiores que se apresentam como cavaleiros templários, como pessoas grandes, né, pessoas fortes, pessoas, assim, espíritos bem firmes, né, com amor, mas firmes, que construíram toda aquela proteção ao centro, trouxeram os canhões que emitem luzes, que junto com essas luzes apresentam-se também alguns choquinhos, né? E aí é onde a gente faz uma comparação com a nossa polícia. Se vocês forem ver, todos movimentos, né, que são movimentos antissociais, né, que são para prejudicar, onde tem aquelas coisas assim de depedramento, né, que fala que as pessoas acabam quebrando patrimônios, né, que foge do controle de ser apenas um movimento em favor de algo que precisa ser mudado. Quando existe vandalismo no meio, o que a polícia militar faz? Eles vão lá com aqueles
aquelas bombas lacrimogêneo, né? Spray de pimenta, tem os aparelhos agora, né? Que são de choquinho. Então, se vocês forem ver, a nossa polícia, ela atua praticamente como esses templários, né? As ações da polícia, elas são intuídas eu tô falando da polícia que serve como polícia. Vai ter muita gente que vai ouvir o vídeo e vai falar assim, mas existem policiais que são abusivos. Vai de pessoa para pessoa, não é a instituição, né? Existe o bom policial, existe o mau policial, existe o bom professor e o péssimo professor. Nós estamos falando da instituição. Eu sou baba-ovo da Polícia Militar porque eu sei que faz um trabalho que é fundamental na nossa sociedade, eles são extremamente importantes e ai de nós se não tivéssemos a Polícia Militar. Então, a gente percebe que as atitudes, as ações da polícia, elas são realmente intuídas pelo campo maior, que são as mesmas atitudes que eles têm. Só que a diferença do campo espiritual é que eles atuam no campo espiritual. Então lá não adianta eles quererem jogar bomba, tiros, né, para defesa, porque já estão desencarnados, não vão desencarnar de novo. Então o que vai acontecer com essa turminha aí que está tentando invadir o centro? Precisa ser dissolvida essa turma, né? Precisa jogar cada um para um lado, como acontece nos movimentos de rua dos encarnados. A partir do momento que cada um, né, toma um choquinho aí, já começa a pensar no seu choque, não pensa mais no movimento em si. Eles se dispersam e isso quebra um pouco aquela força do momento deles, né? Protegendo o local onde é necessário a intervenção. Então a gente vê que esses amigos espirituais, eles sempre vêm no nosso socorro. Tá aí o porquê que Jesus falava, né? Ora e vigia. À medida que nós estamos em oração, nós estamos ligados com o plano maior. E com certeza eles estão nos protegendo. Existe a proteção espiritual. Muita gente ainda duvida disso. Fala, como que eles podem estar em todo lugar ao mesmo tempo? Como é que eles podem me proteger? Apesar da gente ter essas dúvidas, o nosso anjo de guarda não desiste de nós. Já começa por aí. O nosso anjo de guarda, ele já é o maior protetor que nós temos. E ele, através dele, nós conseguimos mais proteção ainda. Mas para isso a gente tem que estar ligado com esse anjo, a gente tem que estar sempre ali, sintonizado, né? Eu sempre brinco com essa parte, né? Mas é uma brincadeira e ele sabe do meu coração. Eu falo que o Gabriel, já que aqui na Terra eu não tive um namorado alto, loiro, de olhos azuis, eu quero que pelo menos meu anjo de guarda seja assim, né? Ele nunca se apresentou para mim. Mas eu imagino ele um cara alto, loiro, alto, de olhos azuis assim, fortão, né? Que me dê toda a proteção. E aí eu brinco. Falo, se eu chegar no plano espiritual e ver uma mulher baixinha, gordinha, quem vai sair correndo atrás dele sou eu. Não é o anjo que vai correr atrás de mim, não. Porque eu dou motivo para que corra atrás de mim, né? Só faço presepada. Então, no mínimo, ele bate na cabeça e fala assim, não, Patrícia de novo aprontou. Mas, se eu chegar do outro lado e não for do jeito que eu imagino, quem vai sair correndo atrás sou eu. Mas é uma brincadeira e o anjo de guarda releva, porque sabe que a gente tem essas coisas, né? Mais humana, mais ligado na questão humana. Bom, voltando ao assunto aqui, o grande desafio, que segundo o texto, qual é? É a nossa transformação íntima, é estar ligado com o plano espiritual. É o nosso grande desafio, porque a gente está na carne, o que acontece? A gente pensa que a gente tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer compra, tem que pagar a compra, tem que criar filho, tem que orientar filho a vida inteira, que filho é para a vida toda. A gente tem que manter o nosso relacionamento sempre em ordem. Existe um monte de exigências para que o nosso relacionamento sempre esteja em ordem. O nosso relacionamento íntimo com uma pessoa, o nosso relacionamento em grupos, os nossos amigos. Então, é tanta exigência humana de um cara encarnado que nós desvinculamos grande parte do nosso tempo à parte principal, o espiritual. Então, o nosso grande desafio é a gente perceber a nossa importância enquanto espírito, o que nós precisamos fazer para continuar a nossa evolução espiritual, ser vigilante diante das nossas opções, que o nosso livre-arbítrio geralmente nos leva às piores escolhas. Por quê? Deus dá o livre-arbítrio, porém ele dá o conhecimento para você saber usar. Mas como nós estamos ligados mais à matéria do que à parte espiritual, muitas das vezes a gente sucumbe, porque nós não estamos ligados com a parte principal, a espiritual. O que eu estou fazendo aqui para me desenvolver enquanto espírito? Eu estou aqui para ser pai, mãe, filho, irmão, eu estou aqui para trabalhar, eu sou amigo, mas
eu sou espírito. E esse grande desafio do eu sou espírito, a gente sempre deixa para depois. Quando sobra tempo eu vou à igreja, quando sobra tempo eu vou no centro espírita, quando der eu faço uma leitura. Muitas das pessoas que acompanham o canal não assistem ele inteiro. Começa a assistir, vê que é uma leitura, tá muito chato essa leitura, pula. Então se eu for lá no canal eu vou ver que tem não sei quantas mil visualizações, mas tudo pela metade. A pessoa não aguenta 2 minutos, já para. Porque essa parte espiritual não interessa. Tem coisa mais importante para fazer. Então, o nosso grande desafio tá aí. É a gente pregar o nosso tempo, parte dele, para o campo espiritual. Se a gente não se dedicar a essa parte, nós estamos à vista daqueles que são menos evoluídos. Nós estamos sempre à mercê deles. E sem o estudo, sem esse discernimento do que é certo e o que é errado, a gente geralmente escolhe o que é errado e eles adoram, eles batem palma. Mais uma vez falhou. E toda vez que a gente falha, a gente se coloca em risco. Aí lá vem o campo espiritual superior fazer a nossa proteção, fazer a limpeza da sujeira que a gente comete, nos ajudar ao entendimento, a reestruturar todo, né, como se fizesse um reset na gente, né, a estruturar tudo de novo, até que a gente possa se manter firme novamente e não sucumbir aos ataques do plano inferior. E por que eles atacam tanto? Caramba, eles não podiam ter um mundinho só deles? Não ia ser perfeito? Né? Já que são inferior, já que gosta de bebida, já que gosta de vício, já que gosta de promiscuidade, poxa, deviam criar um lugar assim e ficar só lá. Não precisa criar, já existe. O umbral tá lá para isso. Mas eles não gostam de ficar no umbral. A vontade da espiritualidade inferior não é se manter no lugar inferior, é fazer o superior sucumbir e se tornar inferior. É aquela velha ideia do passado de conquistar terras, né? Que ainda existe países até hoje brigando por terras, brigando por espaço, por território. Então, para eles, o prazer deles não é ver o mal, é ver o bem cair ao mal. É o prazer que eles têm. Então, é aquela coisa, né, que nós já estudamos aqui algumas vezes, falando assim, lá dentro do evangelho mesmo consta, né, o revide, você querer se vingar. Quando uma pessoa diz, eu quero mais é que o outro se lasca mesmo, tá mostrando que a inferioridade espiritual daquela pessoa é gigante. O prazer dela não é ela estar bem, ela só fica bem se ela vê o outro mal. Então isso mostra a pequenez do espírito daquela pessoa. E enquanto a gente estiver sintonizando com esse tipo de vibração, nós estamos atrelados a esse mundo inferior, a esses trevosos. A pessoa pode ser boa do jeito que for. Se ela falar, eu gosto de ver o outro se lascar, significa que ela tem ali ainda essa parte muito doentia de um espírito atrasado. Outro dia, fazendo o evangelho, eu falei assim, nossa, eu tô livre dessa parte assim da vingança, eu não sou uma pessoa ruim, eu não desejo mal para ninguém. Aí eu fui dormir, né? Deitei e fiquei pensando, porque eu sou do tipo que eu leio e fico pensando depois, né? Aí fiquei pensando, falei, Senhor, tô livre, né? Não penso em querer fazer mal para ninguém, não tenho esse desejo, já há muito tempo que eu não me pego, né? Feliz porque alguém se lascou e tal. Aí passou um negócio lá no Face, falando sobre política, que determinados políticos vai ter o revide, a mesa vai virar, essas pessoas vão pagar pelos erros que cometeram. E eu, ufa, até que enfim, né? Vai acontecer uma reforma nisso tudo? Aí eu falei, tá bom, Senhor, já entendi, já errei de novo. Não é que a gente não deva querer a justiça, que a gente deva querer ver as situações realmente andando no eixo como devem ser. Isso daí faz parte da nossa evolução, inclusive, ficar feliz com coisas boas que hão de acontecer. Mas dentro dessas coisas boas, alguém vai pagar. E aí é onde eu me peguei. Falei, as pessoas que vão pagar pelos erros, eu fiquei feliz. Eu não fiquei feliz pelo que de bom vai ocorrer apenas. Eu fiquei feliz pelo de ruim que vai acontecer às pessoas que causaram a maldade. Ou seja, eu revidei. Naquele momento eu me peguei, me vigiei e falei, não, eu ainda sou uma pessoa que se compraz. Quando o outro que cometeu erro se lasca, né? Eu ainda estou malhando Judas em pleno 2025. E Jesus, quando foi para a cruz, ele desceu de lá e foi procurar Judas no campo espiritual, porque Judas se matou, ele se arrependeu de ter entregue Jesus.
E Jesus desceu da cruz e foi atrás de Judas. Ele não foi para malhar, para acusar, para apontar dedo. Ele foi lá para socorrer o Judas ainda. E qual de nós fazemos isso? Quem de nós faz um negócio desse? A pessoa te causa um mal e tanto, e você ainda vai lá e dá a mão. Fala, vem cá, eu vou te ajudar. A gente está longe, mas muito longe disso. Grande parte de nós se comprasse. Olha lá, me fez o mal, agora está pagando com o mal também. Bem feito. Ainda mais quando é espírita, a gente tem mania de falar assim, tudo que planta colhe, tá vendo? É a lei do colher. A gente, querendo ou não, a gente está usando uma lei como uma lei de vingança e não uma lei natural. A gente sabe que é natural, plantou, colheu. Mas quando nós estamos enraizados ainda com as trevas, nós temos esse pensamento. Até a lei a gente transforma ela num ato de vingança. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso grande desafio está justamente aí. A nossa reforma íntima, que ela é individual e intransferível. Não dá para passar para ninguém isso. Não dá para se juntar a ninguém para dividir os seus problemas, as suas angústias, os seus desacertos. Isso aí é seu, assim como o meu. Nós temos a importância, nós temos que ter a ideia da grandeza que é a nossa reforma. E a partir do momento que a gente fizer a nossa reforma íntima, casos como esse dessa senhora, de ser subjugada naquele momento por uma entidade desfavorável, né, que está atrasada moralmente, isso não vai ocorrer. E essas entidades que são atrasadas, elas vão se dispersar por si só. Não vai precisar também mais dessa proteção do campo espiritual, porque só ficam juntos os semelhantes. São os semelhantes que se atraem, não são os diferentes que se atraem. Os diferentes podem até se atrair em determinados momentos, mas se repele depois. Agora, os afins não. Os afins andam juntos. Então, tem um ditado que fala, né? Me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Eu coloquei uma outra frase, né? Me diga com o que você pensa e eu digo com quem você anda. Então, nossos pensamentos, nossas ações, né? Nossos sentimentos, eles têm que estar voltados a Deus. E isso não é fanatismo, isso não é ser quadrado. Isso é buscar realmente uma transformação íntima. Quando você está ligado a Deus, você pensa duas vezes nos ensinamentos de Jesus. Poxa, só que eu não posso fazer, Jesus não faria, né? Não é você ser bitolado, você ser, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falando para mim assim, nossa, você se tornou uma irmã agora? Eu, não, eu nem fiz minha reforma, já estou fazendo piada. Eu ainda continuo sendo a mesma Patrícia, só que eu continuo, dentro dessa jornada de erros, eu tento acertar. Eu estou tentando acertar. Eu estou lendo, eu estou estudando, que é justamente para mim reconhecer os meus erros. A partir do momento que eu reconhecer os meus erros, aí eu posso mudar. Mas ainda não mudei. Eu ainda estou tentando apontar os erros que eu tenho, descobrir de fato aquilo que eu preciso mudar, para depois fazer a segunda etapa. Porque a segunda etapa eu ainda não cheguei lá. Eu ainda estou na primeira, de reconhecer aquilo que eu preciso mudar. E isso é muito importante. Esse ato reflexivo, essa reflexão antes do ato é muito importante. Né? Na filosofia mesmo falava isso, né? Primeiro a gente pensa, fala, depois a gente pensa naquilo que falou e volta de novo a pensar. Toda vez que você faz esse ato reflexo, você aprimora seu conhecimento, você evolui. A filosofia mesmo, ela aponta para isso. Mas tem uma filosofia, como eu já falei aí, de militância, que é o que nós temos aqui no Brasil, é uma filosofia de militância. Essa para mim não funciona, essa eu nem chego perto dela. Se é para desacreditar de algo, eu tô fora. Agora, se é para fazer um questionamento íntimo, onde isso vai fazer com que eu me desenvolva, é pro bem, eu tô dentro. Então, nós temos que entender que diante desses desafios, nós temos proteção, mas que o candidato à transformação é cada um de nós. Depende muito de cada um de nós. Não depende de ninguém, eu não posso transferir isso para ninguém. A espiritualidade ajuda, mas primeiro a gente precisa se ajudar.